Olá, meus queridos amigos da TV Chico Xavier, eu sou William Gonçalves e essa é a nossa palestra aqui para o canal. Quero agradecer imensamente ao Ivan pelo convite. Mais uma vez, estamos aqui na TV Chico Xavier para realizarmos esse encontro de conversa. É um momento de imersão, é um momento de conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga e superior. Vamos juntos? Entrando em vibração, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos direcione. Que a nossa conversa possa chegar àqueles que estão necessitados de ouvir o tema. Vamos orar e vibrar por aqueles que neste momento se encontram nas sombras e que não conseguem se reconciliar com eles mesmos. Vamos vibrar, pedir a Jesus mais uma vez pelo nosso planeta. Momento de palestra é momento de vibração. Vamos aprender para depois também compartilhar este conhecimento. Enquanto eu falo, eu também aprendo. Enquanto eu escuto, eu realizo a caridade moral, a caridade da escuta. Vamos ajudar o canal TV Chico Xavier. Curta, comenta se você gostou, compartilha. Talvez você mesmo chegou aqui na TV Chico Xavier por um compartilhamento, por ver o vídeo em alguma rede social. Nós, na atualidade, compartilhamos tantas coisas. Por que não compartilhar o bem? Por que não compartilhar, as palavras de Jesus, que Ele sempre nos ensinou a amar o próximo, vivenciar as verdades, a conexão com Deus. Vamos juntos, iniciando a palestra, esse momento, pedindo a Deus a intuição que o assunto aqui tratado possa ser útil para todos nós que estamos ouvindo ao vivo ou gravado. Você não está no mundo a passeio. Sua vida tem uma finalidade definida. Nela, tudo tem significado, absolutamente tudo. Busque dar-lhe um sentido útil. Evite a tentação do gozo fácil. Você não foi criado apenas para usufruir. Você tem responsabilidades próprias. Sua existência é muito valiosa. Você recebeu diretamente das mãos de Deus. Não desperdice tempo. Fale com proveito. Haja com direção. Tenha fé. Confie nas suas aptidões. Entregue-se a Deus. Mas vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. Palavras de Lorival Lopes, do livro Gotas de Esperança, livro excelente aí para os nossos estudos. Mensagem de número 144. Olha o que Lorival coloca aqui no final, hein? Mais vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. Isso é verdade. Nós que somos espíritas não temos absolutamente nada contra o dinheiro, desde que saibamos organizar, vivenciar a vida. Ou seja, é muito mais importante nós entendermos o propósito da vida, o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui, e o Espiritismo é uma excelente ferramenta para identificarmos o nosso propósito de vida, que é a evolução, a nossa reforma moral. Amar propriamente para melhorar a nossa condição enquanto espírito. Não estamos aqui a passeio, apesar de muitas pessoas acreditar que está na vida para viver as belíssimas oportunidades do gozo fácil, como nos coloca aqui o Lorival. Vamos ter momentos de lazer, de vivenciar as experiências boas da vida, com toda certeza, e temos que aproveitar. Estamos vivenciando a vida também para aproveitar essas oportunidades, mas sem esquecer das nossas responsabilidades. Tudo na vida tem uma mensagem clara. A cada momento, a cada situação das nossas vidas, sejam elas felizes ou tristes, nós temos que olhar como experiência, como vivências que vão garantir ao nosso espírito a evolução. Então estamos aqui para evoluir. Estamos aqui ouvindo uma palestra espírita para aprender, para iniciar o processo da nossa reforma íntima, que muitas das vezes é trabalhoso, doloroso, cansativo. Sim, não vamos mentir para vocês, mas é possível. Temos exemplos aí. É possível dar sentido à vida, colorir a vida, florear a vida
com esse sentido, porque quando vêm os problemas, as vicissitudes que todos iremos enfrentar, quando temos um sentido, um propósito, vamos passando de cabeça erguida, como Mãe Maria falou para o Chico Xavier: tudo passa, meu filho. Os momentos bons passarão, assim como os de dor, os de angústia, os de dúvida. Todos eles são passageiros, uns duram mais, outros menos, mas uma coisa é certa: todos os momentos servem para o nosso propósito. Nós vamos conversar hoje sobre um tema maravilhoso, capítulo 9 e capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E aí, temos sido brandos e pacíficos na vida? Temos sido misericordiosos porque queremos muitas vezes que o outro seja brando e pacífico conosco. Queremos ser bem atendido no comércio, a espiritualidade no cotidiano. Falávamos aqui na palestra da semana de Chico Xavier. A espiritualidade no cotidiano. Se queremos receber algo da vida, vamos doar primeiro. Muitas das vezes questionamos então os atendimentos no comércio, na via pública. Questionamos o tratamento dos outros para conosco. Mas e nós? Qual é a nossa responsabilidade? Jesus nos disse: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá em São Mateus, ou Mateus capítulo 5, versos também 5. E no bem-aventurados os que são os misericordiosos, Jesus vai nos dizer, ou seja, as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprio obterão misericórdia. Se perdoarem aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade na atitude com o outro? E Jesus vai nos ensinando: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Passamos aí por um momento de transição, saindo do prova e expiação e seguindo rumo ao planeta de regeneração. Essas intuições estão vindo aí para as diversas religiões. Algo está diferente no mundo, estamos modificando. E nós achamos que é o soberbo, que é o violento, que é o injusto que herdará a terra. Não. Sabemos pela lei de causa e efeito, sabemos pela lei de reencarnação, sabemos pela vivência que nós temos no Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitos espíritos que neste momento não estão alinhados com essa brandura, com essa misericordiosa, poderão ser convidados a ir reencarnar em outros planetas. É preciso então que recomecem num planeta inferior. E outros continuarão na Terra. Por que então que essa brandura, quando nós chegamos para um planeta de regeneração, nós vamos dando um passo? É claro que no planeta de regeneração ainda há problemas, ainda há situações embaraçosas, mas já há uma brandura. E como nós estamos sendo? Observe você hoje, observe o seu interior. A sua brandura é falsa ou é verdadeira? Como está a sua conexão com as leis divinas? Como está a sua conexão com Deus? E para entrarmos nessa conexão divina com Deus, é preciso de um autoconhecimento. Um sábio da antiguidade já nos ensinou. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E Kardec questiona, mas há alguma fórmula para nos conhecermos? Santo Agostinho vai respondendo a 919a. Meu filho, observe a si mesmo através dos seus atos. Observe o que você fez durante o dia. Foi bom, foi ruim? Precisa melhorar nisso ou naquilo? Medite. A meditação nem sempre é o momento de fechar os olhos e entrar em conexão. Não. A meditação também é observar os nossos atos no cotidiano. Temos então que ser espíritas cristãos no cotidiano, diariamente.
não somente dentro do centro espírita, na hora da palestra, na hora do trabalho de caridade. Não adianta somente porque não há uma vivência espiritual completa, não há uma modificação completa no nosso interior. Reforma íntima, então, é ir arrumando aos poucos, mas não parar nunca, porque se a reforma para, fica aquela bagunça, nós não conseguimos nos organizar, e aí a vida para de andar, ou seja, ela para de caminhar. O progresso, ele deve ser contínuo. Observar então que Santo Agostinho nos disse: conhece-te a ti mesmo. Nossa, mas eu sempre que assisto palestra espírita, alguém fala desse Santo Agostinho do conhece a ti mesmo, de Sócrates. Eu sempre ouço falar dessa tal reforma íntima. Por quê? Porque nós estamos precisando ouvir cada vez mais. Eu que estou aqui, vocês que estão ouvindo, e outras pessoas que chegarão depois nesse conteúdo. Por quê, pessoal? Conhecer a si mesmo é de extrema importância. Ninguém modifica um erro, uma má tendência, se não assume que erra. Muitas das vezes nós estamos num ambiente familiar e a pessoa fala: nossa, você está sendo muito rude, muito grosso, né? Popularmente nós falamos, você está sendo ignorante, você está falando muito alto. E nós temos a primeira forma de defesa: não estou fazendo isso não, você que está interpretando errado. E começamos então uma briga, uma discussão, e ninguém escuta ninguém. Então, ninguém melhor que nós mesmos para avaliarmos qual é o nosso impacto na vida do outro. Como está chegando a minha palavra até o outro? André Luiz vai nos dizer das nossas responsabilidades. Somos responsáveis pelo que plasmamos na mente do outro com as nossas palavras. E eu vou dizer ainda mais, somos responsáveis pela vibração que nós deixamos no outro. Qual é a vibração, então, que você está deixando no outro e também no mundo? Qual é a sua marca digital? Quando nós morrermos, desencarnarmos, partirmos para o outro plano espiritual, o que vai ficar na Terra? As nossas impressões, as nossas memórias afetivas. O que receberemos, então, do lado de lá? Como nós estamos lidando com as pessoas? E é claro, isso não significa que nós não teremos discussões. Sim, o que nós devemos evitar enquanto espíritas é a briga, a violência. A brandura, então, está em não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse. Você gosta de ser maltratado, de ser humilhado, de ser violentado, de ser tolhido dos seus direitos, de ser roubado ou outra qualquer coisa? Então, por que ainda e muitas das vezes continuamos fazendo isso? E quando eu falo roubar, as pessoas falam: não, mas eu não roubo. Eu não pego o dinheiro de ninguém, eu não desvio verbas, enfim, eu não sou político, eu não roubo. Ok, você pode não roubar coisas materiais, mas e o tempo do outro? Você rouba o tempo do outro? Quantas vezes você está ali roubando o tempo do outro com questões que você mesmo poderia resolver? Ah, mas William, eu não sou uma pessoa violenta. Acredito que você não saia por aí batendo, humilhando e xingando as pessoas, ou batendo, humilhando a sua família. Eu entendo isso, mas e as microviolências que nós temos, às vezes, no trânsito, no comércio, no ambiente de trabalho? Ou aquele momento em que nós negligenciamos, estamos presenciando uma violência e não avaliamos e não vamos até uma autoridade fazer uma denúncia, oramos para aquelas pessoas envolvidas. Você também não está sendo cúmplice? Então a reforma íntima, ela é justamente olhar o ponto crucial, verificar qual é a impressão que nós estamos deixando no mundo. Qual a impressão que você está deixando no mundo, a sua marca espiritual. Como é a digital então no plano espiritual? Aqui no plano físico nós temos a digital nos dedos. Somos reconhecidos pelo corpo físico, mas se acontecer algum acidente conosco, eles avaliarão as nossas digitais. A partir então, se não conseguir na digital, o nosso DNA. Então, qual é o seu DNA espiritual? Qual é a sua digital espiritual? A vibração, as palavras que ecoam no outro, que você vai deixar então marcado no outro. É aí então que inicia crucialmente a nossa reforma íntima. Muitas pessoas falam: não, mas eu já faço trabalho voluntário, eu já faço a caridade material, eu já faço isso, eu faço aquilo. Mas e a caridade mais profunda, a caridade então moral? Que a nossa querida irmã Rosália vai nos dizer que é a mais difícil de colocar em prática: ouvir o outro com atenção,
acolher, perdoar quem te fez mal, amar o próximo. Essa é a mais difícil e é nesse ponto que nós temos que desenvolver. Nós iniciamos pela material, ela é necessária em alguns casos, ela é super importante, mas para nós, enquanto desenvolvimento humano, nós precisaríamos de fato de olhar e entender essa caridade moral. Nós vamos entender então que as bem-aventuranças, o sermão do monte que Jesus nos disse, se perderia-se todos os livros do mundo, mas sobrasse o sermão do monte, nós teríamos um grande volume de conhecimento. Olha que profundo. Essas palavras de Mahatma Gandhi, a importância, a expressão, e vários religiosos que às vezes não são cristãos, porque nós temos religião, que não são cristãs. O Espiritismo é uma doutrina cristã, a gente segue os ensinamentos do Cristo, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas muitas religiões ou filosofias de vida não são cristãs. Mas muitas delas respeitam e compreendem a importância de Jesus e falam da importância do Sermão do Monte, a profundidade. Certa vez, numa reunião mediúnica, o Espírito nos falava que se estudássemos 1000 anos o Sermão do Monte, talvez não compreenderíamos a sua profundidade. Por isso que o Evangelho ele é um oceano, 600 vezes maior do que o oceano da Terra. Ele é profundo, ele é grande, ele é denso e ao mesmo tempo é leve. Há uma suavidade no Evangelho. William, mas eu vi essa interpretação do bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos com outro palestrante foi diferente e será talvez você ouça 600 interpretações sobre o sermão e todas possam te ajudar. Por isso é importante escutar. Por isso é importante nós trabalharmos o nosso interior. Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Nós poderíamos dar outra interpretação para isso. Aqueles que são brandos estão vivenciando de fato a vivência na terra, com profundidade, aproveitando cada segundo. Porque muitas das vezes nós também estamos aqui na terra achando ou entendendo que estamos vivendo no plano espiritual. E não, o momento da encarnação é o momento de viver na terra. Se você está na terra não é à toa. O que você está fazendo para se melhorar e melhorar a terra? Vamos observar então. Bem-aventurados os que são mansos, pois possuirão. Quando a gente possui algo, nós temos presença. Você está presente aqui na Terra? Você está no aqui e no agora, aproveitando cada segundo e cada momento? Ou você está simplesmente passando pela Terra, sem experienciar? Então, reforma íntima é observar também o nosso propósito de vida, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. A verdadeira força, ela não grita, é o nosso poder da mansidão interior. A brandura é uma virtude muito esquecida entre nós. Vou repetir. A brandura é uma virtude que é muito esquecida entre nós. A brandura não é a ausência de energia. Nós vamos ter energias porque nós estamos encarnados. Nós temos até uma certa dinamismo, uma certa violência na vida, que nos move. A raiva, às vezes, ela é algo, uma emoção, obviamente, para que nos mova. Mas qual a nossa responsabilidade sobre a raiva? Ou seja, nós temos que pegar, então, essa energia da raiva e refinar. Colocar ela como força de execução no trabalho e não como força contra o outro. Aquele que é brando não se anula, não é isso. Você não vai se anular no mundo, você não precisa se anular, muito ao contrário. Ele está em contato com a sua potência sem precisar dominá-la ou impô-la ao outro. Psiquicamente, ou seja, psicologicamente, é o ego, reconciliado com o nosso self, que não mais precisa provar seu valor pela agressividade. A brandura nasce de um ego pacificado, que não teme se despir das couraças defensivas. Quantos de nós, passamos por isso? As pessoas, então, que têm o ego, nós precisamos, para iniciarmos a brandura nas nossas vidas, de trabalhar o nosso ego, a nossa vaidade, achar que somos o centro do mundo. Todos nós somos importantes para Deus, para as leis divinas.
Toda a reencarnação é importante, toda a vida importa. Por quê, pessoal? Porque todos temos uma missão. A missão primeira, aprendermos a amar. A missão de evoluirmos, de fazermos a reforma íntima. Essa missão, ela é única e individual, por isso que Jesus vai nos alertar que ninguém salva ninguém. O que nós podemos é orientar. Orientar. E quando Jesus fala, não joguei pérolas aos porcos, ele não falava de evitarmos a explanação evangélica. Ele falava de evitarmos esperar que o outro modifique pelas nossas palavras. Fale quanto for preciso, mas ainda mais dê o seu exemplo. O outro se modificará. Porque nós estamos fazendo aqui um trabalho de divulgação do espiritismo, do cristianismo, vai atingir alguns corações, outros ouvirão essa palestra e passarão simplesmente, não captarão algumas informações da palestra. Está tudo bem, nós não temos que ter expectativa. Nós temos que abaixar a nossa expectativa de que vamos ser compreendidos pelo outro. Não, siga a sua vida, você tem que ser compreendido por você mesmo. Você tem que trabalhar internamente dentro de você para a sua pacificação interior. Isso será percebido através da sua vibração, a nossa marca digital que eu falei no início, o nosso DNA espiritual. Isso será no futuro compreendido, mas agora você precisa fazer por você. A brandura, ela vai te dar esse combustível para que você viva melhor, para que você compreenda melhor o viver. Olha que bonito isso, né, que Jesus nos ensina. Ou seja, a paz, ela é uma conquista interna, não é uma ausência de conflito. Nós temos que entender isso. A paz, ela é uma conquista interna, não é uma ausência de conflito, porque às vezes o conflito vai ser importante, até mesmo para modificarmos uma opinião diferente das nossas. E quantos de nós apagamos naquele momento que uma pessoa tem uma opinião diferente da nossa, ou um gosto diferente do nosso? Olha lá, pessoal. Nós estamos aí neste momento deixando de praticar uma caridade, que é a caridade moral. Se o outro pensa diferente de você ou tem gostos diferentes de você, respeite. Respeite, porque cada um está no seu tempo próprio de evolução. Ah, mas a pessoa tal não gosta disso e eu gosto. A pessoa tal vota no político tal e eu não voto. A pessoa tal tem esse propósito de vida e eu não tenho. Ok, vamos respeitar. Jesus nos ensinou ao não julgamento e a respeitar as decisões do outro. O outro cuida da própria vida. Fica mais difícil ainda quando é em família, né? Ah, eu gostaria que o meu filho torcesse para o meu time de futebol. Ah, eu gostaria que o meu filho votasse no meu partido político. Ah, eu gostaria que o meu filho fosse da minha religião. Cada um no seu tempo próprio. Dê então o seu exemplo. Dê então a sua orientação. Quando nós somos pais, mães, nós vamos dar o nosso exemplo, nós vamos orientar dentro daquilo que nos é possível até o filho fazer 18 anos, mas depois o filho vai ter as próprias escolhas, as próprias decisões. Saibamos então respeitar a decisão do outro, e respeitar a decisão do outro é respeitar a nossa própria decisão, porque a gente gosta, não é? Quando a gente dá uma opinião, que as pessoas nos respeitem, que as pessoas não brigam. Mas o que tem acontecido na atualidade? Se você tem uma opinião diferente do outro, vem as brigas, as críticas, os xingamentos. Quantas famílias se perderam, deixaram de conversar por causa de questões políticas ou por causa de questões tantas outras, né, que a gente poderia dar o exemplo aqui. Vamos observar, pessoal, a nossa família é, sem dúvida, o nosso principal berço de reconciliação do passado. Ali está inimigos do passado, desavenças do passado. E no capítulo 10 do Evangelho, a gente vai falar dos bem-aventurados os que são misericórdia, ou seja, perdoar para que Deus vos perdoe. Como está essa reconciliação? Ah, William, mas eu não consigo pensar igual ao meu filho, eu não consigo pensar igual à minha mãe. Compreendo. Na vida nós vamos ter esses momentos de não concordar com a opinião do outro. Mas não concordar é uma coisa. Pode acontecer em vários momentos. Agora, humilhar o outro, brigar e querer impor a nossa opinião é completamente diferente. A sua opinião ela vai ser muito valiosa para você. Para o outro, talvez ele tenha uma visão diferente. Bem-aventurados, então, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê, pessoal? Quando a gente é pacífico internamente, verdadeiramente, nós vamos
nos ligar a Deus e às suas leis mais profundas. Olha que bonito, né? A paz que Jesus nos convida a construir é ativa, ela é interior e não depende das circunstâncias externas. Na linguagem da psicologia, é a conquista da integração das polaridades internas, luz e sombra, permitindo ao sujeito estar em harmonia mesmo diante do caos. Ser pacífico não é evitar conflitos, mas habitar neles com presença e lucidez. Tanto que no Evangelho é lícito, é permitido nós repreendemos um outro que está errando? Sim. E nós podemos fazer isso com respeito, com cautela, alertar, sem a expectativa, aí vem o ego, que o outro irá nos compreender. Nós vamos fazer a nossa parte com respeito, com educação. Se o outro não compreender, aí o que nós podemos oferecer é a nossa prece, a nossa melhoria interna que sirva como exemplo. Quando a gente então quer impor ao outro qualquer mudança, a gente já está em sofrimento. Porque se muitas das vezes nós não conseguimos nem mudar a nós mesmos, imagine então se a gente vai conseguir de alguma forma modificar o outro. Muitas das vezes a gente quer modificar a nós, tentamos modificar e não conseguimos. Temos que ter outras ferramentas. Como então modificar o outro? Jesus curou vários quando ele esteve aqui. Através da bioenergia, do seu magnetismo, Jesus curou. Qual é o conselho que ele nos dava? Vá, meu filho, siga a sua vida e não voltes a pecar, ou seja, não volte para aquilo que te levou ao pecado, ou seja, ao erro, à destruição do seu perispírito, à somatização. Ele aconselhava. Quantos que não voltaram para o mesmo erro? Muitos, com certeza. Outros seguiram Jesus. Assim ainda é. Por isso que existe a reencarnação. Vamos reencarnar quantas vezes for necessário. Em diversos planetas, ou aqui mesmo na Terra, em diversos países, aprender diversas culturas, diversas vivências diferentes para melhorar o nosso espírito, para construirmos reservas próprias para a nossa modificação. Quando nós falamos que a paz não é a ausência de conflito, porque às vezes nós vamos ter um conflito. Vamos dar um exemplo aqui de um conflito com o vizinho, por exemplo. Às vezes nós vamos ter um problema com o vizinho, mas nós podemos escolher resolver isso de forma pacífica ou não. Aí muitas pessoas podem falar, mas meu vizinho não colabora, ele é uma pessoa sem educação, não quer ajudar, tem uma infiltração, ele não quer dividir os custos, ok. Como nós vamos agir? Cristãos que somos diante desse caso. Em primeiro lugar, orar, pedir ajuda espiritual a Deus, a espiritualidade, para que nós possamos ir lá conversar com amor e com carinho, explicar a situação. Ah, William, então eu não posso entrar ali com um processo para que esse vizinho me ajude? Pode, até pode, né, se a responsabilidade for dos dois, mas tudo está na intenção. Se você for com sentido de vingança, não, então eu vou entrar com um processo para me vingar desse vizinho, não faça. Vai ser pior para você e vai te deixar em desamparo espiritual, porque você vai ser cobrado por essa atitude. Agora, se você faz com a mansidão própria para reconciliar no futuro, aí sim você pode fazer. Tudo é a intenção que nós colocamos. E, é claro, viver bem com as pessoas ao nosso lado. Muitas das vezes, o nosso vizinho ou o nosso colega de trabalho pode ser alguém muito querido de uma encarnação passada ou um inimigo que a gente precisa reconciliar. Seja qual for o caso, ame, respeite e perdoe. Ame, respeite e perdoe. Por quê, pessoal? Porque na reencarnação nós não erramos de endereço, aí a gente acha que isso é só para a família. Aí nós estamos ali com vizinhos problemáticos e a gente acha que o problema é só deles, que eu não tenho que aprender com isso. Tem sim, todo vizinho, seja um pouco pertinho, um pouco longe ali na rua, pode ter uma ligação espiritual conosco, e não só eu, William, que falo isso. Kardec vai nos dizer isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém ali no serviço, algum colega de trabalho que a gente talvez até humilhou, pode ter sido um irmão nosso, um primo, um filho, um tio. Então vamos observar, pessoal. Nós não estamos nos conhecendo nessa encarnação. Talvez eu estou aqui e você que está me ouvindo já me conhece de outras existências. Nós não sabemos, vamos saber isso quando chegarmos no plano espiritual, ou se alguém tiver evidência aí, né? Quem sabe tem alguém nos ouvindo aí com uma evidência espiritual e sabe aí, William, eu te conheço lá da época
tal. Quem sabe pode acontecer, é raro, mas acontece. A mansidão, então, ela entra como a cura do orgulho. Olha que interessante, né? A mansidão, ela pode curar o nosso orgulho. Quantos de nós ainda vivemos orgulhosos? E se nós curarmos o orgulho, nós vamos ter uma grande evolução pessoal. O orgulho é sempre que se mostra susceptível. A suscetibilidade revela uma identidade fragilizada, que se defende da menor discordância. O brando, ao contrário, não se despersonaliza pela crítica, pois sua referência está enraizada além do ego. Psicologicamente, é alguém que já superou a necessidade de validação externa. Seu senso de valor é interno e autêntico. Olha aí, né, pessoa? Eu sou orgulhoso, nossa, mas eu sou a melhor pessoa do mundo. Temos que ter humildade, pessoal, também. Às vezes nós vamos ouvir uma crítica verdadeira, por isso a caridade da escuta. Bom, essa pessoa está falando aqui que eu fui grosso, que eu fui bravo, deixa eu avaliar. Você pode até falar, olha, eu não concordo, eu acho que eu não fui assim, mas eu vou avaliar. Avalie-se, escuta, às vezes é uma crítica verdadeira, mas o nosso orgulho, não, eu não sou assim. Mudamos até de personalidade. Quantos de nós convivemos com orgulho? O orgulho, ele pode nos aniquilar e ele é contrário ao perdão, à brandura, à pacificidade. Ele é totalmente ao contrário. Então vamos observar quais estão sendo as nossas atitudes. O silêncio do justo é mais eloquente que a ira do ofendido. Deixai que os maus se desgastem por si mesmo. Olha que interessante isso, né? A lei de causa e efeito, ela age, pessoal, a cada segundo. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que ter caridade. Jesus nos ensina isso e os espíritos superiores também. Caridade com aquele que você vê que está no erro, que talvez no futuro vai ter que recuperar esse erro. Nós estamos vendo na atualidade tantas guerras, pessoas morrendo, pessoas sendo tolhidas das suas liberdades, sendo privadas de alimento, de cultura, de lazer, pessoas sofrendo as demais violências. E nós sabemos que os autores disso, no futuro, infelizmente, vão ter que reconciliar com a lei. O que nós podemos fazer, então? Enviar boas vibrações para aqueles que estão sendo atingidos e para aqueles que estão provocando. O mal, ele vai encontrar o caminho de reconciliação no futuro. Muitos de nós que estamos aqui ouvindo ou dando palestra aqui no canal TV Chico Xavier éramos os algozes do passado. Estamos aqui hoje reconciliando com a lei, doando o nosso tempo para o bem. No futuro também, ao se recusar a entrar na mesma vibração de quem te ataca, o pacífico não foge, ele transcende. Esse silêncio não é omissão, mas ato terapêutico. Jesus falou oferecer a outra face, né? Ele protege a integridade psíquica do ser e desarticula o campo energético da violência. É a energia do não alimento que esvazia a cena da agressividade. Olha que importante isso, né? Oferecer a outra face. Não é que uma pessoa nos bateu e a gente vai dar a outra face para bater. Isso tem um fundo psíquico. É quando a pessoa grita, te humilha, xinga. Se você entrar na vibração dela, você está igual a ela. Vai ser uma violência e depois o perdão é muito mais difícil. Vamos nos controlar naquele momento, mesmo que a gente não concorde. Deixar que um tolo fale. É a orientação do Evangelho. É essa a orientação do Evangelho, perdão. Deixe que fale, deixe que coloque para fora. Muita gente fala, mas você está sendo frio, você está sendo calculista, está sendo falso, né? As pessoas que estão ainda vivendo aí no mundo das ilusões falam, nossa, mas você não respondeu aquela crítica, você é falso. Não, eu só não quero entrar nessa vibração. Não é o momento de discutir, porque senão nós iremos brigar. Então vamos acalmar, depois a gente dialoga, aí sim. Não é deixar de dialogar, olha, eu acho que você estava errado, se eu estava errado em algum ponto, me desculpa. Às vezes no momento da raiva, pessoal, da emoção, é momento de sair de cena, de tentar se acalmar, beber um copo d'água, fazer uma respiração profunda, fazer uma prece, ler um pedaço do Evangelho em voz alta, ou seja, várias técnicas aí para fazer que a gente saia desse momento de violência, de agressividade. Vamos pensar.
E depois, sim, isso acontece muito em ambientes familiares. O filho grita, o pai grita e vem violência e quebra objeto. Opa, calma. Olha os espíritos, olha as companhias espirituais que nós estamos atraindo. Nas famílias haverá discussão, mas discussão é diferente de briga e de violência. Discutir sim, ó filho, eu acho que você errou nisso, tá errado nisso, precisa de mais disciplina naquilo. Ah, pai, eu acho que nesse ponto também está errado. Ok, discussão. Diálogo agora. A violência, aí nós estamos entrando em regiões de muitas questões vibracionais problemáticas. E aí vem o outro ponto, a misericórdia, como reconhecimento do outro em sua dor. A verdadeira misericórdia não se limita à esmola que se dá, ou seja, falávamos ainda hoje na palestra da caridade material. Ela é importante, ela é necessária, mas ela não é a única e a caridade moral é a mais difícil. Ser misericordioso é abrir-se ao sofrimento alheio sem julgamento. Olha que trecho importante, né, pessoal? Ser misericordioso é abrir-se ao sofrimento alheio sem julgamento. Nós já julgamos, às vezes, até sem conhecer. Quando nós não estamos ligados no propósito cristão, até sem conhecer o outro, às vezes nós estamos julgando. Nós não sabemos a realidade do outro, a família que ele foi criado, o que ele pensa da vida, o que ele faz, nós já estamos julgando a realidade do outro. Evitemos esses julgamentos. Na sociedade nós temos instituições para isso. Polícia, nós temos os promotores, nós temos lá os juízes. Não vamos fazer isso, pessoal. Vamos orar, irradiar para essa pessoa. A gente pode não concordar, obviamente, ninguém concorda com uma pessoa que está no crime. Não é isso. Concordar é uma coisa, julgar é outra. Você pode não concordar, olha, eu não concordo com a atitude daquela pessoa, aquela pessoa foi violenta, ok, mas não precisa julgar. Não precisa colocar ali a pessoa também no banco de réus sem antes compreender. E vamos orar. Isso também é ser pacificador, é ter misericordiosa. Do ponto de vista psicológico, perdão pessoal, é a capacidade empática do ego de reconhecer a dor do outro como possível extensão da própria. A misericórdia dissolve a ilusão da separatividade e amplia a consciência da interdependência. É muito importante isso. Muitas das vezes nós sabemos que o outro errou mesmo de fato, mas nós não sabemos o que levou aquilo a acontecer. Então vamos orar pelas pessoas envolvidas, orar para que este mal não nos chegue. E também nós não gostamos de ser julgados, né? Se Jesus nos falou não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizesse, ninguém gosta de ser julgado. Você está ali fazendo uma coisa, a pessoa nem sabe o que você está fazendo, não conhece a sua realidade, não conhece a sua vida, a pessoa está ali te julgando ou fazendo fofocas contra você, ninguém gosta disso, então não façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos. É simples essa lei. E assim nós vamos estar entrando em conexão com o quê? Com os brandos e pacíficos, aqueles que viverão aqui na Terra. E outra, hein, pessoal, um alerta. Aquele que julga muito está perdendo tempo da própria vida, porque se você está julgando o outro, você está perdendo tempo de avaliar o outro e está esquecendo de avaliar a sua própria vida, seus próprios erros, dificuldades, as suas questões. Você está perdendo tempo que você poderia estar estudando, assistindo uma boa palestra, fazendo uma atividade física, cuidando de você. Então, tempo é o nosso bem mais valioso. O tempo que você fica ali, às vezes, 50 minutos, julgando, fazendo fofoca, você poderia estar adquirindo conhecimento, lendo um bom livro, assistindo uma boa palestra espírita ou filosófica, enfim, tantas coisas que nós poderíamos estar fazendo neste momento. Estamos ali perdendo tempo e agravando as nossas questões espirituais. Sem dúvida, porque nós estamos aqui cumprindo uma lei. Como a mensagem do início, né? Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Então, sejamos indulgentes com o outro. A indulgência é um olhar que compreende a história por trás do erro. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que elas sejam. Indulgência não é conveniência, olha só. Ah, William, mas eu não concordo com um criminoso tal, eu também não. Ah, William, eu não concordo com quem roubou, eu também não.
Isso não nos impede de sermos caridosos. William, mas como que eu posso ser caridoso com um criminoso que está preso? Eu posso orar para que ele possa reconciliar com ele mesmo, reconciliar com o erro dele. Pedir à espiritualidade superior que leve ele em desprendimento noturno para o plano espiritual para estudar. Pedir boas vibrações para ele. Caridade, pessoal, é isso. Nós não vamos concordar. Ninguém gosta da violência, a pessoa vai reajustar-se com a sociedade ou na cadeia, dependendo do caso, ou pagar uma multa ou fazer um serviço voluntário, enfim, cada um vai ter o julgamento conforme o juiz determina. A partir daí, então, nós vamos orar. Orar para que essa pessoa reconcilie com o seu erro. Indulgência não é conivência, como eu disse, mas um olhar que enxerga além da superfície. Psicologicamente, ela nasce de quem já enfrentou suas próprias sombras, ou seja, como ser indulgente, então? Tá uma fórmula mágica para eu não julgar os outros? Sim, lidar com os seus próprios crimes internos. É igual eu falei, muitas das vezes você não rouba o material do outro, o dinheiro do outro, mas rouba o tempo do outro. Você faz hora com a cara do outro. Você é preguiçoso, desajustado às leis. Nós estamos cheios de defeitos, estamos às vezes apontando para o outro. Então, para que eu não julgue o outro, eu tenho que olhar para mim e ver os meus erros. Como é difícil resolver um erro, um vício, um problema. Quando eu vejo a dificuldade disso, eu me coloco no local do outro. Ser indulgente não é ser conivente, é orar e dar o nosso exemplo. A nossa mudança também pode atingir pessoas. Ah, William, mas eu sou uma pessoa que eu não sou nem famoso, eu nem conheço tantas pessoas, eu nem dou palestra espírita. Você pode estar aí falando, mas você vive em sociedade. Pode ter um vizinho observando, pode ter um amigo, pode ter um grupo de crianças que no futuro serão trabalhadores, serão palestrantes espíritas ou de outras religiões. Nós temos um exemplo disso, eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu ouvi essa palestra de um palestrante espírita, ele falando que na mocidade espírita dele havia apenas ele mais 4 pessoas. E o irmão que estava lá era um grande conhecedor do evangelho e ele passava essas lições para eles. Ele não era famoso, esse irmão. Cuidava ali do evangelho, da mocidade e falava ali para 20, 30 pessoas. Porém, dessas 20, 30 pessoas, mais de 5 se tornaram grandes expositores da doutrina espírita. E hoje fazem aqui lives no YouTube, ou seja, palestras para muitas pessoas, e o conhecimento dele está, porque quando eu ensino o outro, algo de mim vai para o outro e esse outro passa para a frente. Então nós nunca sabemos quando estamos dando exemplo para alguém que no futuro vai repassar esse conhecimento. Nós somos peças de uma grande engrenagem que é o universo. A não violência então inicia em nós, ela tem que ser ativa, o sim interior à vida. Não confundas a brandura com a ausência de energia. Todos nós vamos ter uma energia movimentadora, uma energia que nos move, que nos proporciona a andarmos para frente com a vida. Brandura é a energia dirigida com sabedoria. Brandura é a energia dirigida com sabedoria. É a capacidade de sustentar uma posição firme com doçura. A não violência ativa se manifesta quando a resposta ao mundo não vem de impulsos reativos, mas de uma consciência expandida, ou se alinha ao fluxo da vida com discernimento e amor. É muito importante isso, né, pessoal? Sermos propagadores da paz, da não violência. Nós tivemos exemplo aí do Divaldo, né, que agora se encontra no plano espiritual, foi um grande propagador aí dessa questão da paz. Vamos ser também ferramentas da paz no mundo. A não violência não é que você, pessoal, vai ser ausente de emoção. Nós vamos ter emoção, raiva, medo, às vezes nós vamos gritar, perder ali a linha, mas não devemos nunca chegar à violência, agredir o outro, jamais. Perdoar é libertar-se da prisão do outro em si. O nosso último trecho aqui dessa palestra. O perdão é o esquecimento das ofensas. O perdão na perspectiva profunda não é favor ao outro, mas a libertação de si, ou seja, quando eu estou com mágoa, quando eu estou com angústia, eu estou deixando o outro viver dentro de mim, eu estou repassando o outro naquele momento. Mais uma vez eu estou perdendo tempo.
Libere este perdão logo para você poder entrar nas suas questões mais profundas, nas suas vivências. Libere. Perdoe o outro e deixe que ele saiba que você perdoou. Como Jesus nos ensinou, reconcilia-te com os inimigos enquanto estás a caminho com ele. É muito mais fácil. Ah, William, mas o outro não me perdoou. Ok, mas você fez a sua parte. E aí muitos podem perguntar, William, mas perdoar é conviver? Não, nem sempre. Vão ter pessoas que não fazem parte mais do seu ciclo. Você não tem mais os mesmos interesses que a pessoa. Não é conviver. Perdoar é liberar o outro se liberar também. Às vezes não vai haver mais convivência, ou às vezes vai haver uma convivência só social, encontrar na rua, falar oi. Perdoar não é colocar o inimigo para jantar junto com você na sua casa. Não, não é isso. Nós teremos a eternidade, outras reencarnações. Perdoar é liberar essa mágoa, essa energia de vingança que está dentro de nós muitas das vezes. É liberar a nós mesmos. É uma prisão que nós mesmos nos colocamos. O perdão, na perspectiva mais profunda, não é um favor, mas uma liberação de nós, como eu já disse. Quando não perdoamos, amarramos nosso psiquismo à dor. O perdão é um ato interno de libertação. É deixar de alimentar o laço psíquico com a ofensa. É a alma escolhendo não mais carregar aquilo que já não nutre. Olha que profundo, hein, pessoal? Muito profundo, muito forte nessa palestra. E nós vamos chegando aí à finalização. Vou pedir a vocês que chegaram até aqui, curta, comente, nem que seja com um coraçãozinho, envie aí em grupos espíritas essa palestra. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, ou seja, estar aqui falando do Evangelho do Cristo. A mansidão é um movimento de retorno ao centro. É quando o espírito cansado de reagir descobre que pode simplesmente ser, que pode amar sem controle, servir sem se vangloriar, sustentar sem violência. Já a misericórdia é a lucidez da alma que compreende que ninguém é o que parece, que por trás de cada gesto há um coração tentando sobreviver. A boa nova de Jesus não foi gritada dos púlpitos, nem imposta com força. Ela foi sussurrada por gestos, por silêncios, que estão aí até hoje, que nós possamos ver, olhar, lermos, nos empenharmos para essa mudança interior. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Qual é o nosso papel no mundo? Nós não estamos aqui à toa. Vamos mais uma vez, como nos ensinou Francisco de Assis, pregar o Evangelho o tempo todo. Somente se necessário utilizarmos palavra, ou seja, o que Francisco está nos dizendo. Na grande maioria do tempo temos que ter gestos, atitudes cristãs. E a palavra vem para coroar, porque a palavra, o verbo sem a atitude, ela se torna vazia. Então vamos ter atitude de mudança, que aí conseguiremos falar com muito mais firmeza. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, que Deus os abençoe. Até a próxima.